Quero lhe convidar agora para um tempo de meditação na Palavra de Deus. Como você sabe, estamos meditando no Salmo 23. Temos feito já ao longo das últimas semanas um conjunto e uma sequência de pregações. Na semana passada demos início à meditação do versículo 4, tiramos ali alguns pensamentos e eu quero hoje dar continuidade e terminar as nossas reflexões nesse versículo 4. Quero lhe convidar para ler este Salmo mais uma vez. Vamos ler a Palavra de Deus no Salmo 23. Diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Chamo agora a sua atenção para o versículo 4, que será o versículo da nossa meditação essa noite. Ele diz assim: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Como falámos na meditação da semana passada, neste versículo 4 o salmista muda o cenário em que este salmo está acontecendo. Os primeiros 3 versículos acontecem junto a um lugar paradisíaco, a um lugar onde tem um rio de águas tranquilas, as suas margens são cobertas por uma grama verde e é um lugar agradável, é um lugar refrescante, é um lugar para o qual o Senhor nos separa, como nós dissemos, para tratar a nossa alma, para cuidar. É um lugar separado, é um lugar à parte, é um lugar onde nós somos cuidados, onde nós somos tratados pelo Senhor das nossas lutas, das nossas dificuldades. No versículo 4 e no versículo 5, porém, nós somos removidos desse lugar e agora transportados para um outro cenário, agora um cenário bem mais hostil, um cenário bem mais difícil. Saímos daquele lugar paradisíaco e somos levados agora para um vale, e os vales na Palavra de Deus eles são uma figura, são uma ilustração da nossa vida terrena, da nossa vida aqui embaixo, aqui na terra, onde tudo acontece, onde acontecem as nossas lutas, mas também onde nós conquistamos as nossas vitórias. Foi num vale como este que Davi enfrentou o gigante Golias e o derrotou. Podemos lembrar aquele episódio da história de Israel e da história deste servo do Senhor. E nós lembramos que aquela vitória ela foi antecedida por um período de provação, um período em que os exércitos filisteus ameaçaram e confrontaram os exércitos de Israel. E os exércitos de Israel estavam atemorizados, eles não sabiam como reagir àquela afronta, porque a ameaça que estava diante deles era desigual e eles não tinham ninguém no nível de Golias para poder combater com ele. Então aquele vale ali foi um vale de grande provação, um vale de grande tribulação, de grande aflição para o povo de Deus aqui na terra, mas também foi naquele vale que aquele povo conquistou uma das suas maiores vitórias sobre aquele povo inimigo, os filisteus, através do seu servo Davi, que derrotou o gigante Golias. Então os vales falam-nos exatamente disso, falam-nos na nossa vida, com as suas lutas, com as suas tribulações, mas é em meio à luta que nós conquistamos também a vitória. Não existe vitória sem luta, como nós sabemos. E vimos também qual foi a primeira ferramenta que Davi usou para reagir a esta situação adversa que aquele vale da sombra da morte estava colocando diante dele. Como dissemos na semana passada, o vale da sombra da morte, ele fala realmente de um lugar apertado, um lugar estreito, um lugar de lutas e dificuldades, como estamos dizendo agora, também um lugar de vitórias, mas por tudo isso também um lugar onde nós podemos exercitar a nossa fé. E a fé foi a primeira ferramenta que Davi pôde exercitar em meio a todo aquele cenário de provação e de dificuldade. Por isso ele podia dizer: não temeria mal algum. Por que que Davi não tinha medo em meio àquela situação? Porque ele estava exercitando a sua fé. É claro, como nós dissemos, não era uma fé vazia, não era uma fé colocada no vazio, era uma fé que tinha um alvo, era uma fé que tinha uma pessoa onde ele podia colocar essa confiança, porque ele sabia que podia confiar nessa pessoa e essa pessoa lhe daria a vitória em meio às suas lutas, em meio às suas tribulações. Por isso ele dizia: não temeria mal algum. E o versículo continua e ele diz: porque tu estás comigo. Isto fala-nos da presença
e da fidelidade do Senhor na nossa vida. Esta é a principal motivação da fé, é a presença fiel do Senhor nas nossas vidas. A fé de Davi, ela não era uma fé vã, era uma fé que tinha um fundamento. Davi não acreditava no vazio, ele acreditava na presença de Deus na sua vida. E era isso que lhe fazia acreditar que ele podia descansar naquele lugar, ele podia não temer, ele podia não ter medo ao atravessar aquele lugar, porque ele sabia quem ele tinha do seu lado. Sabia quem estava acompanhando ele naquela caminhada, quem estava ajudando ele a atravessar aquele vale. E uma hora ele iria sair daquela situação, uma hora ele iria sair daquela dificuldade. Mas ele sabia que ele só conseguiria sair daquela tribulação, daquela luta, se tivesse a sua confiança total no Senhor e principalmente se tivesse o Senhor presente do seu lado. A caminhada que Davi estava trilhando naquele vale era uma caminhada que não era sozinho. Ele estava acompanhado pelo próprio Senhor. Então ele podia confiar, ele podia exercitar realmente a sua fé. A sua fé tinha um fundamento. E o fundamento era o Senhor e a fidelidade do Senhor na sua vida. Para mim é difícil imaginar uma vida sem Deus. Principalmente atravessar momentos de tribulação, atravessar momentos de luta, de angústia, de perda, sem ter a presença de Deus na nossa vida. É para mim muito difícil. Eu não consigo imaginar como é que uma pessoa que não acredita em Deus, ou aquela pessoa que tem uma fé em algo mais abstrato, como é que ela consegue ultrapassar esses momentos, como é que ela consegue viver esses momentos. Deve ser realmente um tempo de grande desespero, um tempo de grande angústia, um tempo em que a pessoa não vê uma saída para as suas lutas, para as suas dificuldades. Se para nós que confiamos no Senhor é muito difícil atravessar certos momentos e certas lutas na nossa vida, eu não consigo imaginar como será para aquela pessoa que não acredita em Deus ou para aquela pessoa que coloca a sua fé em algo vazio, que não a consegue ajudar, que não a consegue socorrer. Para nós que confiamos no Senhor, sabemos que estamos atravessando esse vale, porém Jesus é connosco, Jesus nos acompanha, Jesus está do nosso lado nessa travessia. E isso é motivo de grande conforto e de grande consolação para a nossa vida. Mesmo que eu e você não consigamos ver fisicamente o Senhor, porém Ele faz questão de nos fazer sentir a sua presença de uma forma muito clara. E nesses momentos de provação, é justamente quando o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, faz-nos sentir ainda mais nitidamente a sua presença. Como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é generoso para com a nossa vida. É nessas horas de provação que mais nitidamente eu e você podemos sentir a presença de Deus. Porque Ele quer nos dizer, eu estou com você. O vale é difícil, o vale é apertado, a luta está grande, mas não desista. Eu estou aqui do seu lado, eu estou lhe acompanhando nesta luta. Eu estou atravessando este vale junto com você. Eu sei que está doendo, eu estou sentindo também. Então confia em mim, nós vamos atravessar juntos. Essa é a mensagem que o Senhor nos dá através deste versículo para a minha e para a sua vida. Há vales da sombra da morte, há grandes lutas que temos que atravessar nessa vida, porém nós podemos confiar no Senhor que Ele vai atravessar esses vales junto connosco. Confie, pois, no Senhor. Coloque a sua fé como fez Davi e você vai sentir o bálsamo da presença do Senhor na sua vida, em meio às lutas e em meio às provações. Tu estás comigo. É a frase mais importante deste versículo. A frase central de todo este versículo é esta. A frase central do versículo não são as provações, não é o vale da sombra da morte. Eu sei que muitas pessoas olham para este versículo e quando leem ali o vale da sombra da morte é aquilo que mais chama a atenção delas, mais fixa o seu olhar. Porém, esse não é o centro do versículo. O centro do versículo é esta frase aqui. Porque tu estás comigo. Esta é a frase que faz toda a diferença neste versículo. Sem esta frase, nada neste versículo faria sentido. Como seria atravessar o vale da sombra da morte sem a presença do Senhor? Seria um desespero. Em que colocaríamos a nossa fé? Qual seria o significado da frase de Davi? Não temeria mal algum se Jesus não estivesse com ele. Se tirarmos esta frase, sai toda a esperança que podemos encontrar neste versículo. E a única coisa que sobra é o desespero. Note, porém, que a presença do Senhor ela não diminui as dificuldades, mas ela nos capacita para nós enfrentarmos as lutas e as dificuldades. Ela nos dá força, ela nos dá coragem para nós enfrentarmos cada dia, para nós enfrentarmos cada luta e para nós vislumbrarmos uma vitória, para nós sermos vencedores daquele vale,
É um vale de luta, pode até ser um vale de sombra de morte, porém, com a presença do Senhor, há uma vitória garantida, há uma vitória assegurada para mim e para você. E é porque nós temos a presença fiel do Senhor que nós encontramos também no final do versículo a sua vara e o seu cajado para nos consolarem, para nos confortarem em meio às lutas e em meio às tribulações. Uma das coisas mais difíceis nas tribulações é nós não vermos uma saída, é nós não vermos uma luz no fundo do túnel, não vislumbrarmos uma solução para o nosso problema. É isso que nos causa grande angústia, grande desespero em meio às tribulações. Nós citamos aquele momento em que Israel passou uma grande dificuldade militar, quando teve que enfrentar o exército dos filisteus, no momento em que eles estavam particularmente bem armados e tinham uma vantagem estratégica, que era um militar, um gigante, um homem extremamente forte, que sobressaía de todos os outros e para o qual não existia uma arma que o pudesse combater em igualdade de circunstâncias. Podemos imaginar aquele tempo que Israel e os seus exércitos viveram ali, sendo confrontados diariamente por um bom período de tempo em que eles eram desafiados a enfrentar aquele exército com aquele gigante e eles não tinham uma forma de conseguir combater aquele gigante. Então nós podemos imaginar ali um tempo de angústia, de provação, de dificuldade que Israel teve que enfrentar até que apareceu Davi e se ofereceu para combater aquele gigante. Nós lemos na palavra de Deus que mesmo nesse momento em que Davi se ofereceu, a esperança que surgiu não era lá essa coisa toda, porque Davi era um jovem de baixa estatura, que tinha que confrontar um gigante todo armado, muito forte. Então, eles não acreditavam muito naquela esperança. Mas, de qualquer forma, Davi foi uma esperança. Foi uma luz no fundo do túnel. Foi alguém que apareceu se oferecendo para combater aquele inimigo. E isso trouxe, de alguma forma, uma esperança, uma solução para aquele combate, para aquela batalha se resolver de uma forma favorável para Israel. E à medida que as coisas foram avançando e que Davi foi se aproximando daquele inimigo, à medida que essa batalha foi se desenvolvendo e depois que aquele inimigo foi atingido por uma das pedras de Davi, então nós podemos imaginar o que ia acontecendo na mente de todo aquele exército de Israel e de todo aquele povo que assistia àquela batalha. E nós percebemos que a esperança ela foi surgindo, a luz foi aparecendo no fundo do túnel, ela foi se tornando cada vez mais forte, cada vez mais visível, a esperança foi renascendo. E no final nós sabemos que através do seu servo Davi, Israel conseguiu uma grande vitória e conseguiu vencer aquela batalha ali naquele vale. Nos nossos vales, nós também muitas vezes nos sentimos assim. Nós vemos o problema, mas nós não vemos uma saída, nós não vemos uma solução. E é aí que nós precisamos de confiar em Jesus. Ele é essa saída, Ele é essa solução. Então nós aprendemos que, assim como Davi, a presença do Senhor, atravessando o vale da sombra da morte, não somente dava um objetivo para a sua fé, não somente dava uma sustentação para a sua fé, mas ela enchia o seu servo de esperança. É isso que precisa acontecer comigo e com você. Mesmo atravessando os vales de dificuldade desta vida, nós precisamos confiar no Senhor e encher-nos de esperança. Há uma saída. Uma hora o Senhor vai abrir uma porta, uma hora o Senhor vai criar uma oportunidade e vai nos fazer sair desta tribulação, vai nos fazer sair desta angústia e vai nos dar a vitória também no nosso vale de provação. A tua vara e o teu cajado me consolam, diz o versículo. O pastor de ovelhas, habitualmente tinha duas varas para o ajudarem. Uma delas era um bordão em que ele se apoiava nas longas esperas junto com o seu rebanho. E ele tinha uma outra que era uma vara, um cajado, com o qual ele cuidava e corrigia as suas ovelhas em momentos em que ele precisava fazê-lo. E Davi, como pastor de ovelhas, certamente ele tinha ambas estas varas, o bordão e o cajado. Porém, ele não confiava nelas. Não era nelas que ele depositava a sua confiança. Não era no seu cajado, não era no seu bordão em que Davi encontrava socorro para o seu problema. Mas ele encontrava apoio e cuidado no bordão e no cajado do seu pastor e senhor. Ele não confiava no seu próprio bordão, mas ele confiava no bordão do Senhor.
Nota o que diz o versículo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Era na vara e no cajado do Senhor, era no bordão e no cajado do Senhor que ele confiava. Era ali que ele encontrava apoio e cuidado para a sua vida em meio a toda aquela dificuldade. Davi sabia que os seus recursos eram demasiado limitados. Se ele confiasse no seu cajado, se ele confiasse no seu bordão, certamente ele iria cair. Porém, ele também sabia que os recursos do seu pastor, os recursos do seu Senhor, eles são ilimitados. Então ele podia confiar plenamente na segurança que ele encontrava no bordão do seu pastor e no cuidado que ele encontrava no cajado do seu pastor. Isto é uma lição importante também para mim e para você. Todos nós temos as nossas forças, todos nós temos os nossos recursos, porém muitas vezes o Senhor permite que momentos de tribulação aconteçam comigo e com você, justamente para nós vermos as nossas fraquezas, vermos como nós somos frágeis, como nós temos dificuldades para sobreviver em meio a lutas e dificuldades, e também para nós vermos o quanto nós precisamos do Senhor na nossa vida. Se o nosso bordão fosse suficientemente forte, certamente nós confiaríamos nele e deixaríamos de confiar no Senhor. Davi aprendeu a lição mais importante. O seu cajado e o seu bordão, eles eram importantes para o seu rebanho, mas não serviam para ele. E ele precisava era do bordão e do cajado do seu pastor para se sentir seguro e confortável em meio àquela situação de aperto que ele estava vivendo. Eu e você precisamos confiar verdadeiramente no nosso Senhor. E Ele precisa ser verdadeiramente o nosso apoio, aquele em que nós nos encostamos, nos recostamos para receber suporte, para receber apoio para a nossa caminhada. Os momentos de tribulação, eles são sempre momentos de grande pressão na nossa vida. E nós sabemos que é muito difícil saber reagir aos momentos de pressão. Todos nós somos pessoas maravilhosas, calmas e tranquilas quando está tudo bem. Porém, quando apertam o nosso calo, aí nós vemos verdadeiramente como é o nosso temperamento. Aí nós conhecemos verdadeiramente a natureza das pessoas. E é nesses momentos que nós nos desesperamos, é nesses momentos que nós temos palavras indevidas, pensamentos precipitados, e nós metemos os pés pelas mãos em meio aos momentos de pressão. E então aí nós precisamos do cajado do Senhor. O cajado era aquela vara que o pastor usava para corrigir as suas ovelhas, para as manter no caminho certo. E é isso que o Senhor faz também comigo e com você. Ele usa o seu cajado para nos endireitar, para nos manter no caminho, na direção que nós precisamos seguir. Muitas vezes não é fácil nós continuarmos em frente em meio a lutas e dificuldades. A vontade seria para voltar atrás, a vontade seria para tomar um caminho, um atalho que nos tirasse rapidamente daquela situação de aperto. Porém, é nessa situação que Deus quer tratar a minha vida e a sua vida. E muitas vezes o caminho que Deus tem para nós, Ele passa também por esses desfiladeiros, por esses vales apertados. E nós precisamos saber lidar com isso, nós precisamos saber passar também por esses momentos, por esses vales. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por apertos, e invariavelmente a aprovação e a tribulação sobre a vida de todos nós, todos os dias, diz lá Salomão, o sol se levanta sobre maus e bons. Então, estas coisas acontecem com toda a gente. A diferença está em saber reagir, em saber se comportar em meio aos momentos de tribulação. E este versículo 4, ele nos ensina exatamente o que é ser um cristão em meio a tribulações, em meio a vales apertados na nossa vida, em meio a lutas. E principalmente nos abre a perspectiva de vitória em meio às tribulações. Porém, nós só vamos sair vencedores das tribulações se nos soubermos comportar na presença do Senhor, se soubermos ter a presença do Senhor junto conosco no meio dessas tribulações, se quisermos atravessar essa caminhada junto com o Senhor, não na nossa própria força, não confiado no nosso próprio bordão, não confiado no nosso próprio cajado, mas confiados no bordão do Senhor, no cajado do Senhor, recebendo dele o apoio, o cuidado e o direcionamento que precisamos para a nossa vida. Então, meu querido irmão e irmã, receba esta palavra, uma palavra de conforto, talvez um pouco também de confrontação para as nossas vidas, porque ela denuncia a nossa incapacidade para nos sabermos comportar em meio a situações de aperto.
mas também ela nos traz a segurança de que podemos contar com o Senhor, com o nosso pastor, em meio às situações de aperto. Como nós dissemos já anteriormente, é muito fácil ser cristão deitado lá naquela grama verde, ouvindo as águas tranquilas descer aquele rio. Porém, é muito mais difícil ser cristão na vida real. E este versículo 4 e o versículo 5, eles nos falam agora da vida real, a vida que eu e você vivemos. É uma vida que tem lutas, é uma vida que tem tribulações, é uma vida que tem inimigos, mas é uma vida na qual nós podemos sair vencedores. Para isso, nós precisamos do nosso pastor. E a lição mais importante é aquela que está no centro deste versículo. Tu estás comigo. A presença do Senhor conosco em todas as situações da nossa vida. O Senhor não quer ser só nosso pastor quando tudo está bem. E principalmente Ele quer ser o nosso pastor quando as coisas não estão indo bem. Quando nós estamos passando por apertos e dificuldades. Aí nós podemos confiar e podemos contar mais ainda com a presença do nosso pastor. Note que o cenário mudou. Saiu de um lugar paradisíaco, agora para um vale apertado. Mas o Senhor manteve-se junto. O Senhor veio junto com a mudança de cenário. Ele é o nosso pastor lá nos verdes pastos e Ele é o nosso pastor no vale apertado. Então confie no Senhor, receba esta palavra na sua vida, receba esta consolação para a sua vida, para o seu coração. Confie no Senhor nos momentos mais apertados da sua vida. Os momentos mais apertados muitas vezes são permissão de Deus para nós nos aproximarmos mais do Senhor. Quando tudo está bem, nós temos tendência até a relaxar. E então o Senhor permite uma tribulação, permite uma dificuldade, permite uma angústia para que eu e você nos aproximemos dele, para que eu e você percebamos quão frágeis e necessitados nós somos do Senhor. E então nós nos abeiramos da sua presença, nós nos achegamos a Ele e Ele se achega a nós, como diz lá na carta aos Hebreus, e então nós recebemos a consolação do Senhor, recebemos o conforto do Senhor e recebemos o direcionamento do Senhor para a nossa vida. E principalmente a nossa fé cresce e nós nos desenvolvemos verdadeiramente como cristãos, como homens e como mulheres de Deus. É nestas horas de aperto, é nestes vales apertados que nós mais crescemos espiritualmente e mais crescemos como homens e como mulheres. Não é quando tudo está bem, não é lá nos verdes pastos. Ali nós somos cuidados, mas na vida real é que nós crescemos. Amém? Então receba esta palavra, que Deus conforte a sua vida, que Deus console o seu coração. Vivemos estes momentos de pandemia, que estão sendo momentos de grande tribulação e dificuldade, de angústia para muitos de nós, mas vamos confiar no Senhor. Quero dizer que Jesus está atravessando este vale junto conosco. Ele está atravessando esse vale junto comigo e junto com você. Em meio a todas as carências que nós estamos sofrendo, em meio às contas atrasadas, Jesus está sendo conosco. Uma hora Ele vai acender a luz lá no final do túnel e nós vamos ver um sinal da esperança e da saída deste problema. Amém? Vamos confiar, pois, no Senhor, receba esta palavra e que tudo seja para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém.